Esperando aqui, viu, galera? O YouTube aqui liberar para nós. Pronto, liberou. Esperar só dar uma carregada aqui para mim começar a conversar com vocês. Ó. Fala, galera, tudo bom? Comigo tá tudo muito bem, espero com vocês também. A gente vai começar a nossa aula de hoje, né? Só antes de mais nada, ó, avisar que esse QR Code aqui do canto, galera, não é de vocês, tá bom? Porque como a gente já combinou, as aulas que forem correções de questões, eu não vou disponibilizar QR Code para isso, tá? Então esse aqui é um QR Code, se eu não me engano, ainda da galera do Marta Gifone. Eu não tirei, né? Então para vocês hoje não tem QR Code, porque como nós combinamos na aula passada, a gente vai usar para terminar, né, de analisar algumas questões que poderão estar lá no simulado de vocês. Então a ideia dessa semana era exatamente a gente fechar essa resolução de questões. Então hoje eu trouxe outras questões aqui para a gente comentar. Então desde já meu boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Não esqueçam de deixar a frequência de vocês no chat, tá? Coloquem aí o nome de vocês e o número de vocês. Na verdade, o nome, galera, quem estiver utilizando sua conta do YouTube, o nome de vocês já fica no perfil, então não precisa, teoricamente, vocês colocarem o nome de novo, coloca só o número, eu já vou saber quem é a galera aí. Só se por acaso você estiver utilizando uma conta que não é sua, né? Por exemplo, tem alguns alunos que utilizam a conta da mãe, ou do pai, ou do irmão, sei lá. Então, nesse caso, você coloca seu nome e seu número. Se não, você coloca mesmo só a tua numeração, que pelo perfil eu já consigo saber quem é essa galera aí, tá bom? Então, nós vamos lá, pronto, como a Letícia está fazendo aqui, ó. No caso, a Letícia, né, Araújo, aí ela coloca só um número na frente que para mim já dá bom, beleza? Então, galera, hoje eu separei algumas questões para a gente conversar aqui, ainda sobre uma revisão do nosso simulado. Lembrando que esse simulado de vocês vai ser na quarta-feira, né, se eu não me engano, exatamente no dia da nossa aula. Aí eu ainda vou ver se a gente vai ter essa aula, que horas é que vai ser esse simulado, porque caso a gente tenha aula, eu queria utilizar para corrigir o simulado, tá bom? Então a gente já iria corrigir o simulado, tirar alguma dúvida caso existissem lá por conta da prova, né? Tá certo? Então, sem mais conversas, como eu já falei, vão deixando aí a frequência de vocês. Eu vou fazer aqui a transição da tela para a gente começar logo essa conversa e depois, caso vocês tenham dúvida, a gente tirar aqui, tá bom? Então vamos lá. Fique esperto aí, sai daí não, hein? Se liga. Pronto, aqui estamos de volta com tudo escuro. Eu pensei que eu tinha colocado esse negócio aqui para projetar, mas não tinha. Nós vamos colocar agora. Pronto, tá aí. Vou só voltar aqui para o OBS. Pronto, tá tudo ok agora, né? Se eu voltar ali para a minha tela, que é onde eu consigo ver o slide. Galera, então, para quem não lembra, né, esse daí foi o último material que a gente trabalhou, mas o que nós vamos precisar aqui, na verdade, é a fala ainda sobre o capitalismo, né? Eu vou passar aqui para a gente poder ver aí algumas questões que nós iremos usar, né, para lembrar sobre o nosso conteúdo da prova, né? Então, eu peguei algumas aqui, ó, e essa primeira ele fala sobre a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, né? Vocês vão de lembrar que essa quebra da Bolsa de Valores, a gente falou sobre ela lá na terceira fase do capitalismo, chamada de financeiro ou monopolista, tá? Aí ele diz que resultou numa crise econômica sem precedentes na história dos Estados Unidos da América, culminando com a Grande Depressão, né? Que seria esse colapso da economia mundial, como nós conversamos em sala. Vários fatores contribuíram para desencadear essa crise, exceto
Galera, fique esperto que lá na nossa prova nós vamos ter situações como essas aqui, tá? Onde eu vou querer que vocês marquem o item incorreto ou, nesse caso, o exceto, né? Alex, o que é esse exceto? Para quem ainda pode ter algum tipo de dúvida. O exceto é exatamente o item errado, ou seja, o item que não condiz com a realidade que a questão está cobrando. Então, aqui, né, a gente vai ter 3 desses itens que não foram fatores, né, na verdade, que foram fatores determinantes para essa crise, e um só não diz respeito a esses fatores que contribuíram para a crise, é esse que ele quer que você marque. Então, vamos começar aqui pelo item A. Primeiro, as intervenções do Estado no mercado de ações contribuíram para a baixa dos preços, tá, das ações nas bolsas de valores, provocando a quebra de Wall Street. Galera, a gente já pode adiantar, né, dizendo que esse é o item correto, né? Ou seja, é o item que a gente deveria marcar. Porém, ele é correto, mas ele traz exatamente informações que não fazem referência a essa crise. Ó. Porque lembra que quando a gente falou sobre essa terceira fase do capitalismo, a gente disse que por conta da crise de 29, o Estado ele volta a participar da economia. Até então, nós tínhamos uma participação mais do capital privado e não do Estado. Então, aqui, na verdade, quando ele coloca as intervenções do Estado, deixa o item correto, por quê? Porque nesse momento não havia uma intervenção do Estado direto na economia. Então, aqui seria mais ou menos a intervenção do capital privado. Isso sim, né? Fez com que houvesse uma queda no valor das ações vendidas nas bolsas, especialmente na Bolsa de Nova York, o que basicamente levou ao colapso da economia, né? Provocando essa quebra que ele diz de Wall Street, tá bom? Então, na verdade, esse é o nosso item correto, é o item que vocês deveriam ter marcado caso essa questão ela estivesse na prova. Mas vamos analisar os outros itens até para a gente lembrar da proposta do conteúdo, né? Aí ele diz aqui no item B, ó, que a compensação dos salários da massa trabalhadora dos Estados Unidos limitava e diminuía o consumo interno, provocando crescente acúmulo de estoque. E esse foi um dos pontos, né? Quando a gente estuda principalmente esse assunto na disciplina de História, a gente vai ver que uma das causas que levaram à quebra da Bolsa de Valores foi exatamente esse grande estoque que as empresas possuíam naquele período. Então você vivia um período onde o consumo era muito baixo, as indústrias, né, elas tinham um grande estoque, porque não conseguiam vender essa mercadoria, e foi exatamente esse um dos motivos que levou à quebra da Bolsa de Valores nesse período. Então, B aqui estaria certo, né? Certo no que eu estou me referindo ao assunto da questão. Tá? O item C, ó, a recuperação da produção europeia voltava a concorrer nos mercados internacionais com as indústrias ou os industriais norte-americanos, encolhendo o mercado externo para os Estados Unidos, que é outro fato também que quando a gente estuda lá em história a gente ouve falar, né? A economia europeia, que até então tinha vários percalços, ela consegue se recuperar, teoricamente ela ganha uma maior participação no mercado internacional, se apresentando como um forte concorrente para os donos de indústrias nos Estados Unidos, o que fez com que a participação no mercado externo por parte dos Estados Unidos vá reduzindo, né? Então, consequentemente, isso aqui também estaria certo. E o item D, a superprodução agrícola, que é outro fato também importante nesse período, né? Que foi resultante da modernização do campo, está correto, e da grande oferta de produtos agrícolas,
provocou a queda dos preços e o endividamento dos agricultores. Corretíssimo. Galera, Alex, por que a AD fica correta? Ó? Porque a partir do momento que você tem uma grande produção de produtos, de bens vindos da agricultura, você passa a ter um estoque maior desses produtos. Lembra que a gente falou sobre a lei da oferta e da procura? A partir do momento que eu tenho um produto em grandes quantidades, o valor dele tende a diminuir, que é o que ele fala mais aqui na frente. Ó. Provocou uma queda dos preços, tá certo? Então, B, C e D realmente condizem aos elementos que causaram essa quebra da Bolsa de Valores. O único que não está certo é o item A, que dizia, né, que um dos motivos é exatamente a participação do Estado, e a gente viu que essa participação do Estado ela só se dá posterior à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá bom? Vamos agora para uma outra questão, para a gente analisar também. Pronto, ó. Essa questão aqui é ainda sequência, né, do que a gente acabou de conversar, porque ele fala sobre as ideias ou a teoria keynesiana, né? Ou seja, a gente viu que foi exatamente pós-quebra da Bolsa de Valores, em 1929, que as teorias formuladas pelo John Keynes vai ganhar força, né? Eita, galera, me desculpa aí, viu? É porque esse horário dá um soninho e mais uma vez eu não consegui dormir, aí bate sono até porque o ventilador está aqui nas minhas costas e perturba, viu, galera? Mas desculpa aí pela abertura de boca aí. Mas programa ao vivo é assim mesmo, né? Acontece nas melhores lives. Beleza, né? Então, ó, o autor aqui tinha um texto, mas eu tirei o texto porque teoricamente o que nos importava aqui as opções daria certo, tá? O autor cita a teoria keynesiana, que em sua linha oposta ao neoliberalismo, né? A gente viu que o neoliberalismo era exatamente quem combatia o keynesianismo e vice-versa. O keynesianismo também batia o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas duas posições teóricas, é correto afirmar que, no item A, o keynesianismo é um conjunto de ideias que propõe a intervenção do Estado, até aqui correto, na vida econômica. Até aí tudo bem. Enquanto o neoliberalismo é um sistema econômico que prega uma participação mínima do Estado na economia. Cara, aqui já aparenta ser o item correto, apesar de eu não gostar dessa expressão, sistema econômico. Mas se a gente não encontrar algo mais correto, nós ficaremos com o item A. Mas por enquanto, ó, é só uma observação, tá? Vamos ao item B. O ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação estatal. A gente viu que não, né? A participação do Estado ela vai estar atrelada exatamente ao keynesianismo. Então, nós já podemos descartar o item B. Já está errado. Vamos no item C. O neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social conduzida pelo Estado máximo. A gente viu que não, Estado mínimo. Se é neoliberalismo, é também uma menor participação do Estado. Então já fica errado também o item C. Só nos resta o D para tirar a dúvida entre o A, né? O ideário do keynesianismo defende um mercado autorregulador. A gente viu que não. Esse mercado autorregulador, ele faz menção exatamente ao neoliberalismo, tá? Que seria exatamente em cima da lei da oferta e procura e a lei da livre concorrência. Então, como eu já havia observado, nós estamos aqui com a resposta correta, o item A. Beleza? Seria o nosso gabarito aí dessa questão. Vamos lá seguindo para outra questão. Essa aqui bem curtinha, né?
Também tinha um texto, mas aí para a gente ganhar espaço eu acabei retirando esse texto, tá bom, galera? E aí ele dizia o seguinte, que o texto ele defende um argumento bastante presente nas críticas ao neoliberalismo. Então era um texto que falava aí basicamente sobre as falhas, né, desse modelo neoliberal. Ele baseia-se no fato do neoliberalismo. Ele se baseia no fato do neoliberalismo. Aí vamos ver aqui o item A. O neoliberalismo ele aumenta o número de empresas que fornecem produtos e serviços aos governos. Galera, muito importante reforçar essa ideia. Toda vez que nós estivermos falando sobre neoliberalismo, a gente sempre vai tentar tirar de jogada, de ideia, o governo, tá? Então, basicamente aqui a gente já pode ignorar. Mesmo ele colocando aqui, ó, que aumenta o número de empresas que fornecem produtos e serviços aos governos. Tá? Então, mesmo ele só ofertando, mas ele ainda fica com uma cara bem contrária às ideias neoliberais, tá bom? Eles basicamente servem para atender às necessidades do mercado, tá bom? E não das empresas governamentais ou do próprio governo. Então, sem nem ler as demais, eu marcaria aqui errado. Espero que eu não esteja me equivocando, tá? Mas para mim, estaria errado. Vamos ver as outras. Foca suas forças na ampliação da rede de relações comerciais entre países. Aqui já tem lá um A de verdade, tá? Facilitar, né, essa ampliação, ó, tá, da rede de relações comerciais entre países já seria um bom ponto, né? Porque a gente conversou sobre a participação das empresas multinacionais, então já soa aí bacana esse item, mas vamos ler os demais para a gente ver se está correto mesmo. O item C. Se concentra na oferta do bem-estar social sem o auxílio das instituições oficiais. Não. A gente viu que para o neoliberalismo, cuidar do bem-estar social da população era uma obrigação do Estado. Então, consequentemente, não fica errado, né? Bom? E o item D, buscar a não intervenção do Estado na economia e a privatização de empresas. Então, ó, esse daqui seria o nosso gabarito correto. A gente já vem tirar aqui o item B também, né? Opa, então peraí, tem errado aqui. Tá o branco. Vou apagar isso aqui. Pronto. Vamos aqui de novo, amarelinhos. Pronto, esse aqui seria o nosso item correto. Ele busca a não intervenção do Estado na economia e na privatização de empresas estatais. A não participação do Estado e privatizar as empresas. Aí a gente pode, tipo, focar suas forças na ampliação da rede de relações comerciais entre o país. Galera, isso aqui até está correto, né? Estaria correto. Mas o item dele está mais claro. E provavelmente o B ficaria errado por conta desse texto aqui, tá? Esse texto, quando a gente fosse analisar, ele estava mais voltado a essa, principalmente a privatização das empresas estatais. Então é por isso que a gente vai ficar como o item mais completo aqui, o item D. Beleza? Seria o nosso gabarito aqui da questão, tá? Vamos agora aqui para uma outra questão. Aqui é só para a gente marcar o que é verdadeiro e o que é falso, tá bom? Então vamos começar aqui pelo 1. O capitalismo comercial marca o período dos estados absolutos. Lembra que ele está falando da primeira fase, ó, galera. Não esquece, tá? Capitalismo comercial. E do intervencionismo estatal, ou seja, a participação do Estado na economia, o que denominamos de mercantilismo.
Então, fazendo uma breve análise na visão de vocês. Ó. Aqui nós temos a primeira fase. Vocês lembram que uma das questões que, inclusive, nós estudamos na aula passada, falava sobre o absolutismo, né? Que seria aquela intervenção direta do Estado, ó, do Estado aqui, né? Na figura do rei e da rainha na economia. E a gente viu que essa primeira fase pode ser chamada de comercial ou ainda de mercantilista. Então, esse primeiro item está correto, tá bom? Seria um dos itens corretos. Vamos lá agora para o 2. Capitalismo financeiro, a gente viu que é referência à terceira fase, né? Também conhecida como monopolismo, tá? Aí ele diz que o capitalismo financeiro globalizado acelera a concentração de capitais. Isso é um fato, né? O capitalismo em si ele é um sistema de concentração de riquezas. Só para vocês terem uma ideia, apenas, na verdade, mais da metade do capital mundial pertence a menos de 1% da população mundial. Aí você consegue perceber o quanto que o capitalismo ele é um sistema onde a distribuição de renda é muito desigual, né? Pouquíssimas pessoas concentram as maiores riquezas no mundo, tá? Então até aí tá ok. Gerando grandes conglomerados econômicos, inclusive o livro de vocês até cita esses conglomerados, que são empresas que acabam comprando outras empresas para diversificar o seu mercado de atuação, né? Mas, em contrapartida, ao avanço do capitalismo mundial, ampliou-se a exclusão social, também é um outro ponto, e a marginalização dos países periféricos, o que também deixa correto o item, tá? O que é que ele quer dizer com isso? Galera, eu já falei para vocês que esse capitalismo, a globalização, eles são processos que não atendem à maior parte da população mundial. Então, ao mesmo tempo, como o item fala aí, ele consegue, digamos, aumentar, né, a participação em lucros de uma pequena parte da população. Por outro lado, ele marginaliza, ele deixa à margem os outros países que não detêm de tanta tecnologia, que não são tão fortes no mercado global, né? Então o item aí também ele está corretíssimo. Lembra, eu já falei isso e vou reforçar. O capitalismo, assim como o processo de globalização, que é uma consequência desse capitalismo, eles não são eventos para a maioria, eles são eventos para uma minoria, tá? Então, até agora, tanto um quanto o 2 está correto. Vamos para o 3. Tanto o capitalismo comercial, de novo aqui, ó, primeira fase do capitalismo, tá? Quanto o capitalismo financeiro, ele vai citar aqui duas fases, a primeira e a terceira fase, né? Aplicam as diretrizes do liberalismo econômico. Tá? Especialmente no que diz respeito ao livre comércio e ao fim do monopólio comercial. Na verdade, está tudo errado, né, galera? A gente viu que a primeira e a terceira fase, elas são marcadas exatamente pelo contrário. Elas são marcadas pela participação do Estado e não do liberalismo econômico. O livre ou a livre concorrência é uma lei que surge na fase industrial, né, e vai ser aplicada também na quarta fase informacional por conta desse liberalismo. E o monopólio ele não chega ao fim. Pelo contrário, ele só faz aumentar, né, nas fases futuras. Então, nós teríamos como correto só o item 1 e o item 2. Tá? E aí, para a gente finalizar, tem mais um aqui. Galera, ó, essa revisãozinha está muito parecida com o que vocês vão encontrar lá no simulado. Então, muito cuidado, tá? Leiam com atenção e tentem fazer uma prova bem bacana, tá? De novo aqui, voltando para o keynesianismo, ó, para a gente marcar o que é certo e o que é errado.
Então, o keynesianismo defende a ampla participação do Estado na economia, correto, né? Segundo as teorias keynesianas, o problema econômico que o mundo enfrentava naquele período só seria consertado pela participação direta do Estado na economia, né? Enquanto o neoliberalismo aceita uma intervenção mínima do Estado na economia, muito parecido com a questão que a gente já fez antes, tá? Então isso aqui, ó, tá certo, né? Corretíssimo. Vamos para o item 2. O keynesianismo ele é favorável ao aumento dos gastos públicos. Aumento de gastos públicos. Será que até aí está tudo ok? Vamos continuar, né? Enquanto o neoliberalismo estimula o estado de bem-estar social. Então a gente já viu, ó, que neoliberalismo não tem nada a ver com Estado. Então só isso aqui já deixaria a nossa resposta incorreta. Mas também a gente poderia focar, né, na parte do keynesianismo, só que o keynesianismo estaria certo. Né? Só o que está errado aqui é a segunda parte do texto. Os gastos públicos eles devem acontecer para que o Estado possa sair das crises econômicas. Porém, isso aqui está errado. Está errado. Tá certo não, viu? Isso aqui é falso. Vou fazer mais aqui, é falso. É falso pela segunda parte. Pela primeira estaria certo. Tá bom? Vamos para o 3. O keynesianismo propõe a geração de empregos. A gente conversou sobre isso. Vamos só ver por parte de quem, né? Por intermédio da receita pública, correto, seria a participação do Estado. Enquanto o neoliberalismo defende a abertura da economia dos países. Então, o item 3 está correto. Então, tanto o keynesianismo propõe a geração de empregos, né, incentivada pela participação do Estado na economia, como nós já conversamos aqui, assim também como neoliberais defendem, né, a expansão comercial e econômica entre os países. Daí o nome, ó, liberalismo econômico, tá? Então tá ok, tá bacana aí. Quarto, o keynesianismo critica o pensamento econômico clássico, enquanto o neoliberalismo busca aplicar os princípios liberais clássicos. Está correto também, galera. Alex, mas de onde ele tirou esse clássico? O clássico seria a ideia de uma economia que estava um modelo vigente. Então, se a gente está vindo do industrial, que era liberal, então a ideia é que o keynesianismo criticasse essa economia por parte do setor privado. Então ele defende, né, digamos, um pensamento mais voltado ao Estado. Então ele critica o pensamento clássico, que era o privado. E o neoliberalismo, ele vai buscar aplicar exatamente esse modelo, né? Então o liberalismo continua defendendo a participação do capital privado e o keynesianismo criticando essa participação do capital privado. Então estaria certo também, né? E para a gente finalizar aqui no quinto item, ó, o keynesianismo critica o princípio da mão invisível. A gente nem conversou sobre isso aqui, né, galera? Enquanto o neoliberalismo critica a privatização de estatais. Então, essa última fala salvaria aqui a gente, né? Porque a gente viu que o neoliberalismo ele não critica a privatização. Pelo contrário, ele defende. Então isso aqui estaria errado. E a nossa sequência seria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá bom? Então essa é a hora de vocês